TikTok nesta hora. TikTok, transmissão ao vivo nesta hora. Estou com as escrituras sagradas, Bíblia, melhor versão da Bíblia, de Jerusalém, capítulo 2 de Abacuque. Eu já preguei sobre isso, mas vale a pena voltar ao texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Já expliquei quem era Abacuque, qual era a sua função, seu cargo, seu trabalho, um sentinela em cima da muralha, observando quando o inimigo vem, de onde vem, quais os passos do inimigo. Tudo para dar um aviso. Agora, o interessante do livro de Abacuque é que tem essa profecia aqui, no capítulo 2, versículo 14, e ela aponta para o Brasil, tem a ver com o Brasil. Nosso país, nossa nação. Já preguei, já provei isso, porque a terra ficará repleta do conhecimento da glória de Jeová, como as águas recobrem o fundo do mar. É o que o profeta disse. E por que isso aponta para o Brasil? Eu expliquei numa pregação que o Brasil está na Bíblia e ele é exatamente Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Ou você fala Abacuque, mas em hebraico é Abacuque. E por que o Brasil está aí? Porque essa palavra de Abacuque, ela é mencionada numa profecia nos Estados Unidos, da América do Norte, em 25 de novembro de 1960, lá em Indianápolis, Louisiana, Shreveport, na cidade, aonde William Marion Branham, o profeta de Deus para o século XX, estava nesse tabernáculo, onde ele foi ali para pregar um sermão intitulado Conferências com Deus. Porém, antes dele assumir o púlpito e para a plataforma, houve uma profecia referente ao Brasil. Uma língua estranha, a interpretação de uma língua estranha, aquilo virou uma profecia, e o final da profecia diz que na hora da meia-noite, Deus abrirá o ouvido do seu povo para ouvir os sermões do Senhor nesta terra aqui, o Brasil. E isso vai vibrar e revibrar a nação inteira. Agora é o final da profecia que usa as palavras do profeta Abacuque, e eu acredito que quem falou em língua, quem interpretou, e a hora que aquela profecia foi dada em inglês ali, eles nem sabiam que estava fazendo uso da profecia de Abacuque 2,14. O final da profecia dizia que a glória de Deus estará aqui no Brasil, nessa nação, nesse país aqui, o Brasil. Como as águas enchem os mares. Se você olhar, isso é Abacuque 2,14.
toda a terra ficará repleta, se encherá do conhecimento de Jeová, como as águas recobrem, enche o mar, né? Você entende? Eu acho que eles nem sabiam, esses americanos, né, que estavam falando em língua, profetizando, um culto onde estava o profeta do século XX, profeta do tempo da tarde, do entardecer, que já acabou, já se foi, né? Porque agora nós estamos na hora da meia-noite e é de acordo com essa profecia. E se você vê também, quando falou lá na profecia que abrirei os ouvidos do meu povo na hora da meia-noite, a meia-noite é Matitial ou Mateus, você chama Mateus, mas é Matitial em hebraico. 25:6. E na hora da meia-noite ouve-se um grito. Eis o esposo, saí-lhe ao seu encontro. E o que ocorre depois? Ocorre que havia 10 virgens, 5 insensatas e 5 sábias prudentes, que a Bíblia diz assim, estavam prontas, não estavam se preparando para a volta do esposo, o arrebatamento, não estava se preparando, já estava era pronta, já não estava devendo nada a ninguém, já tinha pagado as contas tudinho. Como Paulo diz, a ninguém deveis nada, né, em Romanos, né? Porque muita gente quer ir no arrebatamento, mas na hora do arrebatamento não vai subir, porque deve demais da conta. Pega emprestado e não paga, compra fiado e não paga, faz dívida e dá o calote, né? Ainda tem gente que diz assim, não, com 5 anos... qualquer dívida prescreve, né? Essa é a lei dos homens. É a lei dos homens aqui embaixo na terra. Mas a lei de Deus diz para não dever nada a ninguém. Não dar calote a ninguém. Paulo disse que é melhor sofrermos o dano do que dar dano, fazer dano na vida alheia, na vida dos outros, né? Então, uma chave de fenda, um serrote, uma cegueta, Nordeste fala galinhota, que é carrinho de mão, um martelo, um parafuso, um prego. Se pegou emprestado, devolve. Devolve, né? Porque tem gente que pega emprestado e não devolve. Não está pensando no arrebatamento. Mesmo o profeta William Branham disse, se você quer ir no arrebatamento, pague suas contas, né? Suas dívidas. Mas eu posso afirmar aqui nesta hora, por dízimo, você não vai perder o arrebatamento se estiver devendo dízimo. Porque não há nenhuma ordem de Paulo aqui na Bíblia, nas suas 14 cartas, para nós, os gentios, homens e mulheres das nações, pagar dízimo. E eu, quando era da Assembleia de Deus, devendo dízimo, eu cheguei a ceder um terreno, um lote, para o pastor, né? Porque minha consciência doía, né? Porque a igreja pregava que tinha que pagar dízimo, quem não paga dízimo é ladrão, está roubando a Deus. Olha, quem é um filho de Deus, isso dói a consciência. Hoje minha consciência não dói, porque eu é que estou a pregar aqui nesta hora, que através de Paulo e Yehoshua Mashiach, não cobrou dos gentios das nações pagamento de dízimo, entregar dízimo, né? Mas suas contas você deve pagar. Muito embora a Bíblia fala, mas Yehoshua diz que um crente deve emprestar sem querer receber, né? Está escrito aí na palavra, né? A Escritura diz isso, né? Você me entende? Eu estou pregando Bíblia. Eu aqui com 52 anos, né, de idade, estou a pregar a Bíblia. Vou fazer 53 anos o mês que vem, em dezembro, né? Será que eu estou ficando velho? Eu ainda não me sinto velho, idoso. Embora eu vou fazer 53 anos. Não sei quando é que eu vou me sentir idoso, velho, né? Andando de bicicleta. Gosto de andar de a pé, né?
não tenho carro, não estou nem preocupado em comprar carro, né? Mashiach disse que a vida nossa consiste em comer e vestir. Se você tem o que comer e o que vestir, esteja satisfeito, contente. Tenha contentamento, né? E os cuidados desta vida, querer ser rico, buscar patrimônio, fazer patrimônio, riqueza, e aquilo que você já tem está te amarrando, te pendurando, te acorrentando, que muita gente tem as coisas e vive com medo, né, de perdê-la, de ladrão entrar lá em sua casa e roubar, né? Mas diz, os cuidados dessa vida vão embriagar muitos, né? E quando houver a volta do esposo que está para vir, vai pegar muita gente descuidado, de surpresa, né? Porque o que levaremos no arrebatamento de material, gente? A chácara, a fazenda, a conta do banco, a casa, o lote, o carro. Você, mulher, vai levar o quê? Todas as suas roupas lá na glória, não precisa preocupar. A Bíblia fala assim que o vencedor vai receber uma túnica comprida, né? Darei a ele, a ela, ao vencedor, vestidos brancos, né? Você deveria desfazer das suas roupas aqui na terra, pantalone, né? Calça comprida, short, fio dental, que é uma desgraça, biquíni, que é uma desgraça, maiô, que é uma desgraça, baby doll, que é uma desgraça, né? Essas camisetas, vestido apertado no corpo igual uma linguiça toscana e calabresa, isso faz um homem passar mal, não? Ou faz os homens, porque ninguém coloca freio, né? Ficar igual cachorro louco, babando, né? Falta babar na rua, dentro das igrejas, né? Com a maneira que as mulheres se vestem. É desonesto, gente. É desonesto uma mulher, mesmo dentro de uma igreja, projetando seio, projetando nádega, a roupa apertada no corpo, desenhando tudo. Isso é desonesto. A Bíblia diz isso: qualquer homem que olhar e desejar com desejo libidinoso cometeu adultério com ela no seu coração. Então ela vai pagar também. Mas na minha igreja aqui, pastor, não prega túnica, deixa a gente se vestir do jeito que a gente quer, contando que a gente paga o dízimo, paga as ofertas, né? Contribua financeiramente. O pastor está despreocupado. Estava vendo, não sei se é na Bolívia, um movimento de igreja, que no culto, quando começa a cantar, eles começam a pular assim, né? Aí as mulheres ali pulando, com roupa apertada no corpo, né? Balançando os peitos, seios, as nádegas, né? E uma coreografia indecente, imoral. São pentecostais. Quem vai mudar isso? Nada. Ninguém vai mudar isso. É a situação das igrejas. Mashiach disse em Apocalipse 3, versículo 18, eis que estou à porta e bato. Então ele está do lado de fora, porque se eu escutar palmas batendo palmas, fora da sua porta, do lado de lá da rua, fora do portão, é claro que ele está do lado de fora. E o Yeshua Mashiach está do lado de fora. Você fala, Jesus Cristo está na minha igreja. Então, que o seu Jesus, que é um nome latim, romano, e Cristo é grego, e o hebraico não tem a letra J até hoje. Não é Jerusalém. É Yerushalayim, né? Tudo é com Yud, a letra I, né? Seria o I, o Y, né? Continua com o seu Jesus. O Leão XIV está aí incomodando os católicos radicais, fanáticos na mariolatria, Maria Corredentora, Maria Medianeira, né? Agora ele afirma
que Maria não salva ninguém, não salva a humanidade. Quem salva é só Jesus. Olha, essa é a pregação dos protestantes. Essa é a pregação dos evangélicos. Essa é a pregação dos pentecostais. Eu vi um católico dizendo que o Papa Robert Francis Prevost, de Chicago, Estados Unidos, ele está mais para Papa de evangélico, Papa protestante, Papa de igrejas, né, pentecostais, das igrejas. Ora, mas é isso que ele veio fazer, gente. E ele ainda vai fazer mais coisa. E se derrubar essa coisa aí, que Maria é corredentora, né, que salva, e o Papa vem e diz que ela não salva, isso aí incomodou, mexeu com os católicos, e as demais coisas que ele vai fazer. Ora, os Estados Unidos não é um país protestante? Donald Trump não é presbiteriano? Barack Obama não era da Batista? George W. Bush não é da Batista? O que um Papa americano vai fazer? Ele vai alinhar as coisas. Ou é ecumenismo? Eu já não vejo ecumenismo aí. Eu vejo a imagem da besta chegando. Que ecumenismo, desde o tempo do Mombrana já tinha ecumenismo. Agora dia 25, próximo mês, 24 de dezembro de 2025, vai fazer 60 anos que Mombrana morreu. Então já tem aí 60 anos de ecumenismo, né? O que vem agora? O William Branham disse, 19 de dezembro de 1954, Atos do Espírito Santo. William Branham disse, depois de um Papa ser colocado ali dos Estados Unidos, um Papa americano, o que deve vir, o Mombrana usa a expressão eles, não é nem singular, eles, plural. Eles quem? Eles trarão a imagem da besta. Eles quem? Eles, a Igreja Católica. Eles, as igrejas protestantes. Vá anotando. Eles, as igrejas evangélicas. Eles, as igrejas pentecostais. Eles, as igrejas deuteropentecostais. Eles, as igrejas neopentecostais. Acrescenta aí. Eles, o judaísmo. Sefardista, arquenazista. Todos os ramos do judaísmo. Vá anotando aí. Eles quem? O Islã, o islamismo, vai fundir tudo. Essas três grandes religiões vai fundir. O que é que tem em Dubai, nos Emirados Árabes, projeto, ideia de Jared Kushner, genro de Donald Trump, tem 3 grandes templos lá construídos e é enorme, um ao lado do outro. Uma sinagoga, uma igreja, né? E uma mesquita. O que é isso? Os acordos de Abraão. Os acordos de Abraão, de Abraão, em hebraico. O pregador André Luiz Nunes, você acha que esse acordo de paz, assinado lá no Egito, lá, Turquia, Erdogan, Egito, Al-Assis, o Emir do Kuwait, o Sheik lá do Emirados Árabes, o representante da Arábia Saudita lá do MBS, Mohammed bin Salman, todos os países árabes ali assinando. O Trump chamou de Acordo Eterno de Paz. Isso aí já é Daniel 9:27. Ele diz que ele ali já é o anti-Mashiach, a besta, o pequeno chifre, né? O assírio, como diz Naum, capítulo 1, versículo 1, Naum 1:11, o conselheiro de Belial, que maquina o mal contra Jeová. Porque quem é que vai ter interesse de fazer o terceiro templo? E vai autorizar e vai trabalhar para isso? A besta. Para quê? Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, que a besta vai se sentar no templo de Deus e obrigar todo mundo a adorar ela, a besta, sob pena de morte. Quem recusar adorar vai morrer. E isso é lá em Israel, lá em Jerusalém. Vai tomar Jerusalém. Leia Isaías, Zacarias 14, 1, 2. Jerusalém será invadida e tomada, as mulheres de Jerusalém serão violentadas, as casas saqueadas.
metade da cidade irá para o cativeiro. Você diz assim, o Criador, o Deus de Israel, Jeová, nunca permitirá isso. Como? Israel está fazendo genocídio em Gaza. A política de Israel está corrupta. Israel, Jacob, né? A nação de Israel tem que passar por uma angústia jamais vista na terra. Pior do que o Holocausto, onde Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Pior do que no ano 70, quando o general Romano Tito destruiu o templo, a cidade. Ou pior do que no ano 116, quando o imperador romano Adriano mudou o nome de Judéia para Palestina, de Jerusalém para a Hélia Capitolina. Quando ele pegou as ruínas do segundo templo lá, destruído por Tito no ano 70, e mandou e foi construído um templo para Júpiter, o pai dos deuses de Roma. E o que ele fez? Ele expulsou todos os judeus da Judéia, no ano 116. Mas isso aí nem se compara pelo que está vindo. Jeová diz, eu vou reunir todas as nações contra Jerusalém, Jerusalém, e a cidade será tomada, invadida, e as mulheres serão violentadas, as casas saqueadas, metade da cidade irá para o cativeiro. Aí lá na frente ele vai permitir tudo isso. Ele diz assim, depois eu mesmo descerei em combate contra essas nações. Vai demorar um tempo. Se quiser saber, 42 meses. 1.260 dias, 3 anos e meio. Para que ele desça no Vale do Meguido, Jezreel, Josafá, o Vale do Amagedon, para ali acontecer a última guerra. Ele vai demorar, ele vai permitir, ainda vai demorar 3 anos e meio. Para ele, o Criador, descer e resolver isso. Isso é chamado na Bíblia de angústia de Jacob. Você fala Jacó, Israel, mas é angústia de Jacob. Isso é tão difícil esses dias, é tão complicado, que a Bíblia diz em Daniel 12:1 que o próprio arcanjo, chefe dos anjos do reino celestial, o arcanjo Mihael, o qual você chama de Miguel, vai ter que descer e intervir, ou então ninguém se salva de Israel. Ele vai descer e intervir por todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do povo de Israel, o qual é 144 mil, né? Para serem salvos. Você me entende? Eu estou pregando Bíblia, gente. Eu estou pregando Bíblia. Olha, incomodou os católicos, né? Mexeu com os católicos. Dizer que a Virgem Maria não salva. Tinha que ser um americano, né, de Chicago, um papa americano, porque o Francisco não teve coragem. O Bento XVI não teve coragem, João Paulo II não teve coragem. Agora, quando entra um papa americano, ele entrou em maio, gente. E eu tenho uma pregação aí, o presságio, né, que eu tive que assistir lá, o balcão do Vaticano lá, anunciando o Papa americano, mas eu estava de olho era em algum sinal que Deus daria naquele dia ali, da fumaça branca da capela assistindo, e eu consegui ver o sinal. O sinal foi aquela gaivota, comendo, saboreando, banqueteando um rato, né? E botaram a gaivota no telão antes da fumaça branca, e todo mundo dizendo, olha que pássaro bonito, que sinal bom. Teve gente que disse isso. É um presságio muito bom, uma gaivota que come carniça. Uma gaivota, um pássaro que ri dos outros. Ri. Ri, chega a rir dos outros. Uma gaivota, se chamar um homem de gaivota, quer dizer homossexual. E lá nessa pregação, o que significa essa gaivota, esse presságio, aviso do que vem, do que o Vaticano trará? Lá eu preguei, só bastou eu estudar a gaivota e pregar, olha aqui o sinal de Deus. Era para isso que eu estava assistindo, porque Deus e Jeová, o Criador, sempre dá sinais, gente. Quando vai acontecer alguma coisa na Terra, algum evento no cosmos, na galáxia, no universo, algum evento ali por perto,
Por perto, né, o William Branham não fala que os apóstolos faziam a obra de Deus e estavam atentos aos sinais, não? Sabiam discernir os sinais, os avisos, porque sinais são avisos, não? E o Criador nunca parou de dar aviso. Agora o Criador envia a palavra original. A Bíblia abre as Escrituras. Junta os cabos. Todos os cabos soltos. A mamãe não pregou todos os cabos soltos. E aí é que tá a coisa, gente. Você diz, mas o William Branham pregou de 1933 a 1965. Temos seguidores de William Branham. Temos 1.206 fitas magnéticas cassete. Agora, Joseph Branham dá um tablet, um cavalo de Troia, né? Um cavalo de Troia, porque ele não quer que ninguém pregue a mensagem do pai dele, não. Só roda as fitas. Quando que perguntaram a William Branham vivo, irmão Branham, só você deve pregar? O Branham diz, misericórdia, gente. Eu não sou a única pedra, seixo na areia da praia, não. Se você tem chamada, vai e pregue. Se você tem ministério, vai e pregue. Agora, o filho de William Branham, que assumiu lá o tabernáculo Branham está fechado, virou museu. Ele criou um novo tabernáculo, né? E agora é só rodar as fitas do Pai Deus. É uma mensagem para o século XX. Um homem de Deus, é claro, que morreu há 60 anos. Como é que nós vamos repetir a pregação dele para hoje? Igual eu preguei outro dia aqui, William Branham dizendo, eu não sei o que traria a próxima geração. Hoje nós sabemos. Está aí a internet, está aí a IA, está aí os robôs, está aí as criptomoedas, está aí o dinheiro digital. Hoje vemos tudo aí, ó. Porque são 60 anos, uma geração é 40 anos, 60 anos é uma geração e meia. Mas você me pergunta, mas Mombrano não pregou todas as coisas? Mombrano não pregou bem? Mombrano não trouxe a palavra original? A mensagem de Mombrano não era a restauração de todas as coisas? Gente, há pontos que o William Branham pregou que tem que ser corrigido. Eu não estava pregando ontem no espanhol, em língua espanhola, dizendo que los 7 truenos, esta hora, os 7 trovões, vêm para corrigir pontos da mensagem de William Branham. E eu ainda disse e digo, eu não queria fazer isso, porque eu acredito em William Branham. Eu saí de Goiânia em, acho que 10 de janeiro de 1996. Eu tinha 23 anos de idade quando eu saí de Goiânia para o Nordeste, Rio Grande do Norte, Natal, para Aracaju, Sergipe, para a Bahia, né, Paulo Afonso, vizinha Petrolândia, Pernambuco, Delmiro Gouveia, Alagoas, Canindé de São Francisco, Sergipe. Eu vivi ali, acho que quase 6 anos no sertão, pregando a mensagem de William Branham. Voltei em outubro de 2018. Eu saí daqui em 96, volto em 2018. É muito tempo, né? Ora, se eu não acreditasse em William Branham, que eu fui lá pregar a mensagem de William Branham. Quase 23 anos, né? Eu saio daqui com 23 anos e fico lá quase 23 anos, quase a mesma idade que eu saí em janeiro, 10 de janeiro de 1996, aqui da rodoviária de Goiânia, para voltar em outubro de 2018, quase 23 anos, voltando com quase 46 anos, ou seja, quase uma vida, né? No Nordeste, abrindo tabernáculo da fé aqui. Na época eu trabalhava por Joaquim Gonçalves aqui, o presidente do tabernáculo, abri vários tabernáculos, né? Ficou tudo para eles, eu não lamento não, nem estou triste. Por isso, só quero dizer que preguei a mensagem de William Branham quase 17 anos, depois preguei ainda o Cacu, 10 anos, né? Dá um total aí de 27 anos, né? É uma vida, né? O Cacu, graças ao Criador, meus olhos foram abertos. E em tempo ainda, 2022, eu vi que ele é um falso profeta. Não tem nada de William Branham nele. Mas, irmão Branham, eu posso afirmar aqui
É a minha crença, né? Foi um profeta, foi passado. Foi um homem de Deus no passado. Foi um mensageiro de Deus no passado. Hoje não é. Ainda me vem na missa me escrever que na vida dele está a se cumprir Mateus 10:41, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. O que é a recompensa de profeta? É ser amigo do profeta. Aí ele diz assim para mim, eu recebi o profeta William Branham, eu perguntei, mas não me respondeu não. Como? Seu irmão Branham, seu corpo está no túmulo, né? Há quase 60 anos. Ele veio a você, William Branham? Ele pegou na sua mão, ele falou com você? Porque ali não diz quem receberá futuro. Ou quem recebeu um profeta no passado. Lá está no presente. Quem recebe um profeta é hoje. Não tem como receber William Branham. Aí é muita tonteria, muita lavagem cerebral, a qual os pastores do tabernáculo fazem na cabeça dos seus fiéis. Dizer que você recebeu William Branham. Se ele morreu, não tem como receber o morto. A Bíblia fala, no livro de Eclesiastes, Salomão diz, os mortos nada sabem o que está acontecendo aqui na terra com os vivos. Se quiser saber, William Branham nem sabe o que está se passando aqui na terra. Para você vir me dizer um absurdo desse, um cúmulo do absurdo desse, eu recebi o William Branham. Ele é meu profeta. Para com isso, gente. Mas quer continuar na tonteria? É problema seu, não é meu não. Eu estou livre disso. Eu me libertei dessas coisas. Então, há pontos na mensagem Mombrana que a pregação que eu estou a pregar está a corrigir. Por exemplo, o lava-pés é na hospitalidade. Quem faz é a mulher casada. Como eu expliquei aqui, que quem usa o véu em público, na rua, no centro da cidade, é a mulher. A mulher está com um véu o dia todo sobre sua cabeça. Ela não mostra o cabelo. Se a mulher, toda mulher que ora ou profetiza sem o véu, desonra o marido. Uma mulher diz que desonrar o marido é ela cortar o cabelo. Eu discordo de William Branham. William Branham errou. Cortar o cabelo e rapar a cabeça, Paulo disse que é uma vergonha. Agora, o que a mulher fará para desonrar a cabeça, que é o seu esposo, é recusar usar o véu em público. E se a mulher não quer se cobrir com um véu, leia na Bíblia, 1 Coríntios 11:6. Mande ela cortar o cabelo. E se cortar o cabelo ou rapar a cabeça é vergonhoso, é indecente, que ela cubra-se com o véu. E o versículo 10 de 1 Coríntios 11, o irmão Branham não trouxe isso, viu? Diz que o véu na cabeça da mulher é sinal dos anjos, e é o que mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Não é ela colocar botão na roupa do marido, embora isso é correto uma mulher fazer. Não é isso que mostra que ela é submissa. Não é ela lavar a roupa do marido, passar a roupa do marido, fazer comida para o marido, que mostra que ela é submissa, embora ela deve fazer essas coisas. Mas o que vai mostrar mesmo, o sinal que vai mostrar que uma mulher é submissa ao seu marido, disse Paulo, é o véu em público sobre a cabeça, cobrindo os cabelos. Leia 1 Coríntios 11:10. Então, mas o irmão Branham diz que o véu é o cabelo longo, a mulher não cortando o cabelo, ela está com véu. Está errado. Na minha Bíblia tem um ponto de interrogação. Tem um ponto de interrogação. E a Bíblia ainda diz assim, um homem com cabelo comprido desonra, é uma vergonha, né? A natureza ensina. Aí você vai me dizer que o homem com cabelo comprido está com véu, né? Véu é tecido, gente. Tal como Rebeca, esposa de Isaac, colocou quando ela viu o marido, né? Diz que ela cobriu a cabeça com um véu, né? Véu é tecido. Cabelo, há uma glândula aqui na nossa cabeça que produz os pelos, o cabelo. É duas coisas diferentes. Por isso que eu estou dizendo, o lava-pés não é depois da ceia, do pão e do vinho, como o William Branham colocou mulher para lavar pé de mulher. Mulher nem na ceia estava. Em Yehoanã 13, se chama João, capítulo 13, mas o nome em hebraico é Yehoanã, capítulo 13. As mulheres não estavam lá na Santa Ceia, só estavam os varões.
E onde está o lava-pés? Leia 1 Timóteo 5, versículo 8 e 10. Diz que é para ela lavar os pés dos kadosh, dos santos, dos varões, dos homens. Tal como Abigail se prontificou para lavar os pés, a viúva Abigail, dos valentes lá, dos soldados de Davi, né, os companheiros de Davi. Leia lá 1 Samuel 23, 24, 25, você vai ver isso. É as mulheres que lavam os pés na Bíblia. Né? Uma mulher prostituta não lavou os pés do Rabone, mestre Yehoshua Mashiach, com lágrimas, enxugou seus pés com seus cabelos. A toalha foi o cabelo. E você, mulher batista, Assembleia de Deus presbiteriana, como que você enxugaria os pés de Adão, o Senhor dos senhores? Hoje, se nem cabelo longo você tem. Se o seu pastor, sua igreja permite você meter a tesoura, cortar à vontade. Quando que a Bíblia te manda, ordena ter cabelo longo e ainda cobrir o cabelo com véu. Então o lava-pés está ali. Estou dizendo que o papel dos 7 trovões agora é corrigir. Para trazer, te preparar para o arrebatamento daqueles que forem subir, né? Nos preparar para o arrebatamento. Não tem que pagar dízimo. Hebreus 7,5, Paulo diz que é os judeus e judinhos da tribo de Levi que institui, estabelece e pode receber dízimo. Ele não instituiu Paulo. Como Paulo iria instituir dízimo em Roma, em Tessalônica, Filipe, Atenas, Corinto, Colossos? Se Paulo era da tribo de Benjamim, Filipenses 3, versículo 5, um benjamita não pode pegar em dízimo. Se quiser saber, nem Yehoshua Mashiach tocava em dízimo, porque ele era da tribo de Judá. Era só os levitas, ele não mandou pagar dízimo de endro, cominho e hortelã. Tempero! Matitial 23, porque dízimo é comida. Não é 10% em dinheiro e espécie, ou TED, ou Pix, ou transferência por cartão na maquininha. Não é dinheiro. Malahim, Malaquias 3:10, trazei os dízimos. A minha casa para que haja mantimento. Lê o livro de Tobias. Era figo da figueira, azeitona da oliveira, uva da vide, do pé de vide. Era alimento, só que ele estava na Síria, exilado. Lê o livro de Tobias. E ele tinha que ir a Jerusalém e levar o dízimo. Aí ele vendia os alimentos lá na Síria e pegava o dinheiro. Quando ele chegava em Jerusalém, ele pegava o dinheiro, comprava alimento e entregava em alimento. Não foi o que Jeová disse? Mantimento, alimento. Mas o pastor aqui da igreja minha diz que se eu não pagar o dízimo, o gafanhoto vai entrar na minha vida. Gafanhoto? Gafanhoto é uma praga para a colheita, gente. Ele está dizendo que é alimento. Fica tranquilo aí, a palavra do Malafaia, do Edir Macedo. Gafanhoto não vai entrar no seu bolso, não. Dentro do seu cartão de crédito, na sua conta bancária. O que vai fazer você pagar dízimo aí em espécie, em dinheiro, que é errado. Pagar dízimo é errado. É a lavagem cerebral que a Igreja Universal, Mundial, Internacional, Videira, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, 100 mil igrejas no Brasil, fazem a lavagem cerebral. O pastor nem enfia a mão no seu bolso. A lavagem cerebral é tão grande que você mesmo enfia a mão no bolso e entrega. E não é escriturístico. Papel, trabalho dos 7 trovões. Trazer a palavra original nesta hora. Eu estou dizendo, Mambrana pregou uma grande mensagem, mas agora o que estava restando, faltando, o que faltou, o restante, né? Está aqui nesta hora. Eis que estou à porta e bato. Isso é para quem, gente? O Billy Graham, ele usava esse texto no final das pregações, o evangelista americano, né? Para dizer que Jesus estava batendo na porta do coração do pecador. Mas no versículo 21, não é isso que o texto diz, não. Está fora do contexto. Ele criou um pretexto, Billy Graham. Qual é o correto aí? Quem tem ouvidos, vocês que estão à porta e batem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu estou pregando certo. Nesse caso aqui, o Ruach HaKodesh,
o Espírito Santo, está fora das igrejas. Está fora das igrejas. Agora mesmo eu estava vendo um vídeo, não vi tudo, uma mulher dizendo, e eu sou pastora, e eu vou provar que eu sou uma pastora. Olha aqui a prova. Está vendo que eu sou uma pastora? Que prova que ela trouxe? Um templo. Ela construiu um edifício, um templo. As pessoas não constroem um templo, escreve lá Igreja Assembleia de Deus, Igreja Adventista, Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana. Aí todo mundo aceita que isso é uma igreja, porque está escrito na parede da igreja. E quem é a dona do templo é uma mulher, então vai ter que engolir calado e aceitar que é uma pastora. Enquanto que na Bíblia, Efésios 4:8 diz que Mashiach e Yahushua subindo ao alto deu dons aos homens. A uns homens fez apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, homens, outros homens pastores, outros homens doutores. Não tem ministério para mulher. As mulheres estejam caladas nas Kenessian congregações. Não dê a palavra para a mulher. Ela não pode falar. Se ela tiver dúvida, interroga em casa seu marido. É indecente. A menstruação, os dias críticos da mulher, aquilo ali já impede ela de falar em público, dentro de uma congregação. Mas pastores estão preocupados com isso? Não. Bota para pregar, consagra a diaconisa, consagra a pastora, consagra a missionária. Agora até o Cacu, Felipe, que dizia ser sucessor de William Branham, coisa que William Branham nunca fez. Consagrar a mulher, o William Branham foi expulso em 1933 da Igreja Batista do Dr. Roy Davis, porque o Dr. Roy Davis diz, você deve consagrar essas irmãs aqui, mulheres, a pastoras. O William Branham diz, eu não vou fazer isso. Porque o William Branham, dentro da Igreja Batista, já conhecia a Bíblia, então Roy Davis expulsou o William Branham. Depois a igreja pegou fogo, né? Queimou um incêndio. E o povo de lá veio o William Branham pedindo para o William Branham ser o pastor deles. E hoje você tem o Cacu Felipe dizendo que é sucessor de William Branham, consagrando mulher para fazer cultos, né? Como se consagra um homem. Né? O que ele tem de William Branham? Não tem nada. E William Branham pegou esses, sei lá, 200, 500 pessoas e levou para o rio e batizou no Rio Ohio. Em 16 de junho de 1933, em nome de Jesus Cristo. É estranho, né? Desceu uma coluna de fogo lá. E disse, como João Batista precursou a minha primeira vinda, você precursará a minha segunda vinda. O Canadá, isso virou notícia nos jornais. Estranho, não? Não é estranho? Mas o Mambrana, ele estava batizando em nome de Jesus Cristo porque era onde o entendimento dele ia. Era o limite do entendimento dele. Ele entendia que o nome de Jesus Cristo era o nome do Filho de Deus. Como Martinho Lutero também. Ele entendia que batizar por aspersão na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso aí era o verdadeiro batismo. E tanto William Branham hoje como Martinho Lutero estavam errados. Era o tempo da ignorância. E por que Deus aceitou, você me pergunta? Por que Deus aceitou Lutero batizar por aspersão, pingando água na cabeça? Por que Deus aceitou John Wesley levar para o rio, lá na Inglaterra, mergulhar no rio lá e batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Por que Deus aceitou William Branham batizar no Rio Ohio em 33, ainda desceu com a coluna de fogo e vindicou o William Branham? Estranho, não? Por que Deus aceitou? Você quer que eu responda? Eu respondo. Era ainda o tempo da ignorância. Era até onde o conhecimento deles ia. A quem mais é dado, mais será cobrado. A quem menos é dado, menos será exigido. Então era o entendimento deles. Além do mais, era as etapas do grão, da semente. Se o grão de trigo não morrer, não cair por terra, não morrer, não produz frutos. Mas se ele morrer, produz frutos. E eu discordo de William Branham que a primeira igreja cristã, para mim não é. Não existe primeira igreja. Existe Kenessian, congregação judaica, em todo o livro de Atos. A partir do ano 33. Existe Kehillah,
comunidade. Como está escrito em Matitiel 16, 17, sobre esta pedra, essa revelação, edificarei minha Querrilá. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do Sheol não prevalecerão contra ela. Então, o que você tem aí? Você tem Querrilá. Congregação keynesiana, que ocorre no ano 41, Atos 18, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Está na Bíblia, lá, Áquila e Priscila foram expulsos. Eles eram a raiz que levava a vida dentro da raiz. A seiva é a vida. E aí o que ocorre? Vai demorar um tempo para o decreto de Cláudio cair. Porém, quando caiu, os judeus tentou voltar lá e levantar uma nova Querrilá, uma nova congregação. Mas a igreja já estava virando igreja de Roma, massacrou. E aí o Império Romano pegou esse movimento apóstata, que já era chamado, o nome cristão começou na Turquia, Antioquia, e vai transformar na religião oficial do Império Romano, que é o que? O cristianismo. Quem é a mãe do cristianismo? É a Igreja Romana. Todas as igrejas cristãs são filhas da Igreja Romana. Lê Apocalipse 17, fala da grande prostituta. E ontem eu estava anotando uns textos aqui da Bíblia sobre Maria, né? Eu fiquei, assim, não tem nem jeito de falar sobre isso, porque Paulo, eu estava anotando o que Paulo disse. O que o Novo Testamento, né? Fala de Maria, a partir do livro de Atos. O livro de Atos é a última referência que fala não é nem Maria, é Miriam. A última referência dela está em Atos 1,14. Menciona que Miriam estava no cenáculo, no dia de Pentecostes lá. Depois não fala mais sobre ela. Tem esses textos aí da Bíblia, Apocalipse 12, a mulher, o dragão, mas a mulher ali é a nação de Israel. Os católicos interpretam que é Maria, mas não é. É a última referência dela. Aí eu fui ver Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim, vindo na plenitude dos tempos, aqui ele vai mencionar ela, mas nem cita o nome dela, diz assim, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Ele não fala assim, nascido da Virgem Maria, nascido de Maria, ou Maria, ou Miriam, não. Ele só diz nascido de mulher. Depois eu achei ainda o texto de 1 Coríntios 9, versículo 5, onde Paulo diz assim, só os apóstolos têm direito de levar uma irmã nas viagens? Eu também não tenho, não. Ele diz assim, só os apóstolos? Só Quefas? Aí ele usa essa expressão aqui, e os irmãos do Senhor? Do Senhor quem? Quem é o Senhor? Quem é os irmãos do Senhor? A Bíblia fala lá, nos evangelhos lá de Mateus e Marcos, e Judas, né? Jacob, Tiago, José, e suas irmãs, né? E mais tarde esses irmãos do Senhor, não tem a carta de Tiago, mas é Jacob, não tem a carta de Judas, antes do Apocalipse, mas em hebraico é Judá. Esses aí são irmãos do Senhor. Vem a pergunta, quem é a mãe deles, né? Mas Paulo não cita. Paulo cita a sua mãe, né? Desde o ventre da minha mãe eu fui escolhido apóstolo. Gálatas 1,15. Saudai a Rufo. Gálatas 4,26. Saudai também a sua mãe, a qual é mãe de... minha mãe, né? Ele considera, eu não sei, será que Rufo era irmão carnal de Paulo? Porque a Bíblia fala que Paulo tinha uma irmã, né? Saudai a Rufo, sua mãe e minha mãe, né? Rufo, eleito no Senhor. Rufo, né? Saudai a ele. Está em Romanos 16, 13. E sua mãe e minha mãe, né? Será que o Rufo era irmão carnal de Paulo? Eu não sei. Mas ele chega a dizer que a mãe de Rufo também era a sua mãe e minha mãe, né? Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Então, em vez de Paulo falar de
de Maria, Miriam, Paulo vai falar de sua mãe carnal. Menciona sua mãe carnal. Porém, Gálatas 4:26, Paulo chama Jerusalém, a cidade celestial, a qual é a mãe de todos nós, a cidade. Então, eu vou usar a linguagem de Paulo. Maria não é minha senhora, minha mãe. Eu vou usar a linguagem de Paulo. Minha mãe é a cidade santa, a cidade de Jerusalém celestial. Agora, quem vai tirar da mente dos católicos romanos, a religião romana, o cristianismo, que Maria não é sua mãe, não é sua mãezinha. Ela é mãe de Yehoshua, porém Paulo não dá esse papel para Miriam de medianeira, só há um só mediador. Está lá em 1 Timóteo 2,15, o homem Yehoshua Mashiach. Não é nem Jesus. Jesus é latim. Seguir Jesus é seguir a Jesus-olatria de Roma, da Igreja Católica Romana, Jesus-olatria. Jesus-olatria do Vaticano. E o Vaticano não é besta, não. Ele sabe aí que tem aí 500, 600 milhões de evangélicos protestantes, ele precisa alinhar isso aí. E os protestantes já provou que não vai engolir a adoração a Maria, a veneração a Maria, Maria medianeira, Maria corredentora. Então decidiu arrancar esse título. O americano, Papa Leão XIV, de Chicago, Robert Francis Prevost. Por quê? Porque está vindo a imagem da besta. Tem que unificar tudo. Você está entendendo? Não tem como. É um mito católico a veneração, a adoração, a mariolatria. Ninguém vai arrancar isso da mente de católico, não. Nem com o Papa Leão tirando o título de corredentora de Maria, não vai mudar nada. Quem é fanático, gente. Vai piorar, não. Apenas vai separar, vai haver um movimento. Um novo movimento dentro do catolicismo. Um movimento que não vai largar Maria. E um movimento que vai com o Papa Leão. E o Papa Leão XIV está preocupado? Está nada, gente. Está nem preocupado com isso, não. Porque ele sabe que no final ele é o líder maior, ele tem o dogma da infalibilidade, que ele é infalível na visão dos católicos, e quem é católico verdadeiro vai ter que obedecer, mas eu estou dizendo que aquela Keilá lá do livro de Atos não era cristã, era judaica, dos 12 apóstolos, que vão se sentar em 12 tronos. Lê Matitial, Mateus 19:28, Mashiach Yoshua diz, vocês vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. A cidade celestial tem 12 portas. Tem 12 portas. Devia ter um rabino tentando responder uma pergunta, né? Por qual das portas nós, os gentios, vamos entrar? Eu nem pensaria duas vezes antes de responder. Tem Paulo, da tribo de Benjamim, pelo evangelho de Paulo nós entramos. Então vamos passar pela porta de Benjamim? Não sei. Eu sei que quem pregou as nações e não implantou mariolatria foi Paulo. Não tem como ir pela mariolatria. E Paulo também nunca pregou Jesus, não, gente. Porque a letra J foi criada pela Igreja Romana. O embaixador do Papa Leão X, enviado para a Alemanha em 1515, só em 1524 ele muda a fonética da letra I para o J. Os gregos já tinham transliterado Yehoshua, Mashiach, e erro tem Yod, Re, Vav, Re, para o grego Jesus Cristo. O Papa Damaso, no ano 382, deu ordem para Jerônimo fazer a tradução da Bíblia do grego para o latim, mas a primeira Bíblia era em hebraico. E aí Jerônimo tirou a letra O do nome Jesus no grego e ficou Jesus no latim. E Jean-Georges Tricine, a qual eu prego, que fez a tampa do caixão
Porque o caixão é a doutrina da Trindade do ano 325 com o imperador romano Constantino, lá em Niceia, na Turquia, né? Então, no Concílio de Niceia, Constantinopla, hoje é Istambul, na Turquia, ele criou lá, com Tertuliano e um monte de gente lá, criou a doutrina da Trindade. Isso aí o Mombrana pregava que era a marca da besta. Estou de acordo. Porém, isso aí era o caixão. Mas e a tampa do caixão? A tampa do caixão vem em 1524. É a letra J, que não tem no alfabeto hebraico. E eu disse que não tem como derrotar a igreja romana, não. Porque ela não luta com diploma de teologia, filosofia, teólogo, ela luta com o idioma. Nós já nascemos criancinha falando latim aqui no Brasil. Porque o português, o francês, o inglês, o espanhol, é tudo derivado do latim vulgata, né? Você fala fé, é latim. O hebraico é emuná. Você fala arrependimento, é latim. O hebraico é techuvá. Você fala igreja, latim. O hebraico é Kehilá. Você fala Jesus, é latim. O hebraico é Yehoshua. E com isso eu estou dizendo que a única maneira de você derrotar o latim é voltar aos hebreus, voltar aos israelenses, voltar aos irudinhos dos judeus. Porque a Bíblia diz em Yehonan 4:22, a salvação vem dos judeus, dos irudinhos. A Bíblia diz em Israel, Zacarias 8:23, 10 gentios de 10 nações diferentes, que falam 10 idiomas, línguas diferentes, agarrarão a orla do vestido de um judeu e vai dizer assim: não vamos te largar não, porque sabemos que você conhece a Deus. Eles vão deixar o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, os evangélicos, os pentecostais, as igrejas. Eles vão largar tudo isso para adquirir a fé judaica. Mas não é seguir a Torá. Virar um judaizante em sinagoga, fazer cirurgia de fimose, circuncisão, e guardar festa, guardar sábado, lua nova. Não, não é isso não. É vir ao evangelho de Paulo. Isso aqui que eu estou a pregar nesta hora. Então, no ano 41, os judeus foram, os iudinhos, expulsos de Roma. Ali já é a morte. Paulo estava vivo, mas Paulo vem para pregar para os gentios. A primeira era, Éfaso, começa no ano 53. Porque você vê. E aí, no ano 64, Paulo está dentro da cadeia em Roma. Entre o ano 64 e 67, Paulo é morto por Nero. Nero morre no ano 68. No ano 70, eu expliquei isso aqui, o general romano destruiu Jerusalém e o templo. Porém, não tinha irmãos crentes no Mashiach. E Yehoshua Mashiach já tinha saído no ano 70. Quem morre lá é aqueles que se autopraguejaram no pé do Calvário, da cruz, do Gólgota. Se esse homem aí for justo e filho de Deus, que o sangue dele caia sobre nossos pais e filhos. Pronto, caiu no ano 70. Flávio José estava lá. Os judeus foram esmagados, destroçados, mortos. Aí, presta atenção, no ano 116, muito antes do Concílio de Niceia, com o imperador Adriano, ele muda o nome de Judéia para Palestina, de Jerusalém para a Hélia Capitolina, e constrói o templo do Júpiter Capitoliano, o deus maior do Império Romano, em cima das ruínas do segundo templo no Monte Moriá, no Monte Sião. Expulsa todos os judeus de Roma. De Roma não. Roma quem expulsou foi Cláudio. Adriano expulsa os judeus de Jerusalém, da Judéia, no ano 116. Aí não tem judeu lá mais, gente. Estão entre as nações dispersos. A qual lê Kefa, você fala Pedro, Kefa 1:1, Jacob, Tiago 1:1, Judas e Judá 1:1. Eles estão saudando os irmãos crentes em Yehoshua Mashiach dispersos nas nações, já está fora. E aí quando morreu os 12 apóstolos, não tem mais Kehilá judaica. Quando morreu os 12 apóstolos, não tem mais
congregação que nesse ano judaica. Porque só tem 12 apóstolos. Acabou. É como Paulo fala em Romanos 11. Os ramos originais da oliveira foram cortados. E o jambuzeiro, os ramos da oliveira silvestre, o jambuzeiro bravo, que foi nós, foi enxertado. E agora Mashiach está fora das igrejas modernas do século XXI. Do protestantismo, pentecostalismo, todas as igrejas. Ele está do lado de fora, porque quando Mombrana estava pregando, Mombrana pregava dentro da Assembleia de Deus, dentro da Batista, dentro da Adonep, dos homens do Evangelho completo. Como é que o William Branham era o anjo, sétimo anjo? E olha que referência 386, perguntas, resposta, número 12, 12 de janeiro de 1961, Mombrana apagou, retirou o nome dele de debaixo da sétima estrela, dizendo, não sou eu não sou essa sétima estrela, esse mensageiro, esse precursor, não sou eu. E como seria se ele está pregando dentro da Batista? Dentro da Assembleia de Deus? Pega coisas que hão de ser, tantas pregações de Mombrana, tudo dentro de igreja evangélica. Como que Mombrana seria o sétimo anjo se ele está pregando dentro das igrejas, ensinando dentro das igrejas? Se a Bíblia diz que Mashiach estaria do lado de fora. Ora, não é agora? Agora sim, Mashiach está do lado de fora. Você está falando... Aqui não é um templo, aqui é a sala. A sala da minha casa. Está falando da sala da minha casa. A geladeira ali. Está vendo? Aqui é uma casa. Aqui não é quatro paredes de templo. Então ele está falando do lado de fora. Já não está mais dentro de igreja nenhuma, gente. Está do lado de fora. Oh, mas ele esteve dentro das igrejas? Que esse monte de heresia esteve. Esteve em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Quando chega lá Odisseia, ele sai para fora. Ele não suporta mais igreja, chamar ele de Jesus. Não dá mais. Ele não suporta mulher pregadora, não dá mais. Ele não suporta pastor de Ferrari, Jeep, Toyota, Land Rover, cobrando dízimo. Não dá. Dízimo é para levita, tribo de Israel, não é para gentios. Ele não suporta mais, ele saiu fora. E está trazendo a palavra original do lado de fora. Oi, me explica aí, por que ele esteve dentro das igrejas? 6 eras. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E na Laodiceia ele sai fora. Por quê? Porque era etapas do grão. O grão de trigo, se não cair por terra, não morrer, não produz fruto. Só que não morreu em ceia. Começou a morrer ali quando Cláudio, em Atos 18, no ano 41, expulsou os judeus de Roma, né? Ali começou a morte. E aí ele caminha entre 7 lâmpadas. As 7 eras da igreja que Mombrana pregou. Ele se tolerou, veja, ele tolerou ser chamado de segunda pessoa da Trindade. Hoje ele não aceita isso, ele é o primeiro e último. Apocalipse 1:18. Eu, que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu sou o primeiro e último. Ele não aceita mais esses dogmas, não. Ele tolerou. E por que ele tolerou caminhar dentro, esses 2000 anos dentro de igreja? É o processo. O grão não cai por terra, não vai virar um brotinho, um talo, e depois não vem umas folhas. Até virar o grão, antes do grão tem que virar casca. Tem uma hora que a casca tem vida, porque ela protege o grão, mas quando é a hora do grão amadurecer, secar, então ele se desprende da casca. Branhamistas, tabernáculos que pregam a mensagem de William Branham, vocês são palha. Continua aí. Eu não tenho nada a ver com isso hoje. Eu já tive aí 17 anos, não tá bom demais da conta? Aprendi muito aí com vocês. Mas minha visão hoje é outra, tá tudo errado. Temos que voltar à palavra original, o grão é agora. O grão é agora, mas aceitar que do Brasil vem uma mensagem. Crer que do Brasil vem uma pregação do Criador, Jeová, e do seu filho Yehoshua, qual o problema? Eu vi, acho que foi agorinha mesmo, alguém dizendo
que esse continente aqui, a América do Sul, a Bíblia não menciona ele. Será? Eu no começo não mencionei. Habacuque 2, não li? Habacuque 2,14. E essa palavra virou profecia em 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, quando, antes do Mombrana pregar a pregação Conferências com Deus, eles citaram Habacuque sem saber que era Habacuque. Então aquilo ali é o Brasil. Também quando a Bíblia diz na hora da meia-noite, eis o esposo, aquilo ali é o Brasil também, gente. Porque a Bíblia diz que à meia-noite a porta vai fechar. As virgens sábias, prudentes, entrou, a porta fechou, a porta da graça. Entraram para as bodas nupciais, as bodas do Cordeiro, e as virgens insensatas ficaram para fora. Isso é o Brasil, gente. Ou então o Brasil está na Bíblia? Tá. Quando você lê, e na hora da meia-noite, eis o grito, Isso aí é Brasil, porque em 25 de novembro de 1960 foi dito que a hora da meia-noite é a partir do Brasil. Eu não tenho dúvida. Se você tem dúvida, não é problema meu, eu não tenho. Como é que eu vou ter dúvida de uma coisa que eu entendo? A Bíblia diz, os entendidos entenderão. Os sábios entenderão. Mas os perversos, está em Daniel 12, né? Os perversos, os maus, que continuarão fazendo a maldade. A pior maldade é chamar Deus de três pessoas distintas, é dizer que o nome que salva é Jesus, sendo que é um nome latim. Vai! A Bíblia diz que os perversos, os maus, não entenderão nada. Mas os sábios entenderão. Serão branqueados, alvejados. Serão purificados. É isso que estamos a ver nesta hora. Isso aqui é uma prova maior do que essa que eu vou dar, de que o Brasil está na Bíblia. Qual a prova que você vai dar? O Cruzeiro do Sul. Mas eu nunca dei valor no Cruzeiro do Sul. Mas eu nem sabia que era o Cruzeiro do Sul. Mas eu nem tinha entendimento do que é Cruzeiro do Sul, mas agora você tem. É uma cruz. Estrelas que formam a cruz do Cruzeiro do Sul. Billy Graham, em 1974, no estado do Maracanã, disse: o Brasil é um país abençoado, é o único país do mundo. Olha, América do Sul. O único país do mundo que tem uma cruz sobre ele. A cruz do Cruzeiro do Sul, não diz o hino nacional do Brasil. Nem tudo eu não canto tudo do hino nacional do Brasil, porque diz terra adorada, idolatrada. Eu não gosto de idolatria. Mas estou de acordo que nesse solo, nesta terra do Brasil, a imagem do Cruzeiro resplandece. Eu estou de acordo. Agora, eu não posso concordar com idolatria, senão eu me perco. Senão eu mesmo vou jogar minha alma dentro do inferno, dentro do lago de fogo. Eu não vou fazer isso. Eu vou concordar com o que é certo, com o que é correto, com o que é verdade, com o que está errado. Nem me convide, nem me chame a atenção. Eu nem vou olhar para isso. Mas a cruz sobre o Brasil é um sinal de que esse continente está na Bíblia. Em Habacuque 2,14, Matitial 25,6. E eu poderia mostrar mais coisas, né? Porque Paulo diz que a cruz, o evangelho que ele pregava, a mensagem que ele pregava, as boas novas, a mensagem da cruz era o poder de Deus que salvava todo aquele que crê. Então do Brasil deve vir uma pregação que vai repetir de novo, trazer de novo tudo que a Shalia, o apóstolo Paulo, pregou. Ora, não é isso que eu estou a fazer? Aqui nesta hora? Não é isso que a cruz significa? A cruz sobre o Brasil, mas colocaram o nome de Cruzeiro do Sul, por causa da América do Sul, que foi descoberta por Portugal, da Península Ibérica, né? Você tem no livro de Atos, Paulo querendo ir à Espanha. A Espanha é a Península Ibérica. Mas o que veio da Espanha e de Portugal? A Santa Inquisição, que começou a matar judeus. Se um judeu não renunciasse à fé judaica e não se declarasse um cristão novo,
ele ia para a fogueira. Por isso que de 1872 a 1972, 70 mil judeus vieram de Portugal. Claro, mudando o nome. Para Santos, Silva, Pereira, Carvalho, vai mudando o nome, né? Porque a Inquisição também estava caçando aqui no Brasil, em todo lugar. 50 mil vieram para o Brasil da Europa. Você tem 120 mil judeus. E o Brasil era desse tamanhozinho, gente. Hoje, em 2025, o Brasil tem 210 milhões de pessoas. E eles dizem 50 milhões são judeus. Mesmo quem mora em Israel sabe que aqui no Brasil tem sangue judaico nas veias de brasileiro. É o país do mundo onde tem mais descendente de judeu, sangue de judeu na veia. Tudo por causa da Inquisição. Expulsou os judeus da Península Ibérica para cá, para o Brasil. Esse chapeuzinho de couro do nordestino, isso é o quipá judaico. Quantas sinagogas se encontram no interior do Pernambuco hoje? Eles tinham que fazer sinagoga nos interior, né, que estava sendo caçado na Inquisição. Veja o nível do Brasil nesta hora, o entendimento. Coisas que você nunca ouviu, você está a ouvir hoje. Por quê? Porque é o fim do fim, é o fechamento. Está terminando o tempo das nações. O tempo dos gentios, sem falar eu ouço dizer que os fenícios, que na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, tem inscrições escritas em hebraico, né? Não vou entrar nisso, né? Mas aqui é o suficiente para você perceber e entender que o Brasil está na Bíblia, gente. Eu sei, tem gente que usa Basilai. Eu não vou usar isso, eu não vejo base de Basilai, né? Do Velho Testamento, um amigo do rei Davi. Mas eu estou te apresentando fato, comprovações, né? O Cruzeiro, para mim o Cruzeiro do Sul é a maior evidência, né? A profecia de Shreveport, Louisiana, 25 de novembro de 1960, outra grande evidência. Tudo que está acontecendo, né? Ou seja, a nossa América, a América do Sul, foi escolhida para trazer a mensagem da cruz. Ou repetir o Evangelho de Paulo, o que já é uma graça. E é uma graça muito grande de Jeová. É uma graça muito grande pregar Yehoshua Mashiach desde o Brasil. Eu sei, aqui tem quem prega Yahoo, que é o Juarez. Aqui tem quem prega Yausha. Eu sei, é o Romilson. Tem quem prega tanto nome, né? Porém, eu estou pregando o que eu achei e foi me dado esta Bíblia aqui de regalo, de presente, na página 1704. Eu achei na Bíblia, viu? O nome Yehoshua. Quer dizer, Yahvé salva, Yehová salva. Está na letra F para Matitial, Mateus 1:21, na página 1704 da Bíblia de Jerusalém. O nome em hebraico. Porque eu vou ser sincero, eu não entendo hebraico. Eu passo a entender hebraico quando eu estudo alguma palavra, né? Pesquiso, vou estudando, sim. Por exemplo, agora que eu fui ver que o nome Yeho contém o tetragrama Yud, Re, Vav, Re. Yehová, único Deus e Pai. Yehoshua, o Salvador, o mediador, o Filho. Você vê, o Filho, eu e o Pai somos um. Você traz o mesmo nome. Traz o tetragrama. Está vendo a perfeição? Você está vendo a perfeição? Desde o Brasil, então, agora é pregado, mas é pregado porque também no Brasil tem grupo que prega Yehoshua, grupo de pessoas, né? Mas faz voltar para a Torá. Porém, eu estou pregando Yehoshua, trazendo para as 14 cartas de Paulo. O que é correto nesta hora do grão, da manifestação do grão. Você entende? Então, quer ser igreja? Seja, mas igreja é latim. Eu não quero ser igreja. Eu não quero ser cristão. Eu não pertenço ao cristianismo. Eu renunciei à igreja.
eu renunciei título de presbítero, eu renunciei título de pastor, quase 14 anos, consagração de pastor no Tabernáculo da Fé, renunciei. Eu renunciei título de apóstolo, 10 anos com o Cacu. Eu renunciei igreja. Eu renunciei tudo isso. E se eu quero ser alguma coisa, eu quero ser Keilah, uma comunidade que prega o que Paulo pregou. Eu quero ser Kenenciã, uma congregação que prega o que Paulo pregou. E elas devem ser nas casas, não em templo. Porque eu não vi Paulo mandar construir templo, ou Paulo mesmo construir templo. Porque quem constrói templo vai dizer, eu sou pastor, é a minha igreja. Uma mulher constrói o templo e diz, eu sou pastora, olha o meu templo aqui. Então que seja, mas está errado. Mas eu não vou corrigir isso aí, eu não vou corrigir. Deixa quem está no erro morrer no erro. Quem estiver no erro, a partir de agora vai morrer no erro. Porém, os filhos de Deus, as filhas de Deus vão corrigir os erros, voltando às Escrituras. É isso que importa nesta hora. É isso que eu estou a pregar aqui nesta hora. Não? Eu vi um vídeo aí, Rafael Bittencourt, um pastor, né? Analisando a revista The Communist, né? A nova página da revista Economist, né? Economia, né? Já liberaram a nova página, né? Aí eu vendo o vídeo, teve uma hora que ele usou uma frase, eu anotei aqui. Estou terminando minha pregação. Ele diz lá que ele não é nem de direita e nem de esquerda. Analisando a revista The Communist. Aí ele diz assim, eu sou um militante de Cristo. Eu não sou. Eu não defendo Cristo. Cristo é grego. Eu não defendo Jesus. Jesus é latim romano. Eu vou defender Mashiach, hebraico. Yehoshua, hebraico. A salvação vem dos judeus. É isso que eu vou defender, o que eu estou defendendo nas minhas pregações. Agora, abrir a boca e dizer, eu sou um militante de Cristo, eu sou um militante de Jesus, eu não vou fazer isso mais não, gente. Eu fazia isso quando eu estava cego, nas denominações, nas igrejas. E mesmo que você seja um militante de Cristo, ou você vai estar na direita ou na esquerda. A The Comedy mostra que a direita é vermelho e que a esquerda é azul. Os republicanos, Trump, direita, extrema direita, vermelho, né? E o democrata, esquerda lá, né? Azul. Porém, quando você vem para o Brasil, a esquerda aqui, o PT é vermelho. E agora? O PT é que é vermelho, não é azul. O PT é a esquerda. Na América do Norte, nos Estados Unidos, a esquerda é azul, os democratas. Então, significa que as pessoas não sabem nem o que é direita e nem o que é esquerda. Agora, eu tenho algo a dizer. Se você é um militante de Cristo, um militante de Jesus, estando no cristianismo, você é obrigado a estar na direita ou na esquerda. Num desses dois grupos você está. Ou de azul, ou de vermelho, você está. Porque Cristo é político, gente. Não lembra que o imperador Constantino, lá na Turquia, no Império Bizantino, romano, ele dividiu Roma, né? Ou seja, a cidade das 7 colinas, Roma, Itália, né? E fez Constantinopla, cidade também de 7 colinas, que hoje é Istambul. Só que nas 7 colinas de Istambul, cada colina tem uma mesquita. Só que a igreja de Santa Sofia, Régia Sofia, a primeira igreja cristã, hoje é uma mesquita. Erdogan, o líder turco, islâmico muçulmano, islâmico muçulmano, o que ele fez? A igreja de Santa Sofia, que é a primeira igreja cristã do mundo lá na Turquia, era um museu. Erdogan mudou e fez virar mesquita, e os muçulmanos rezam 5 vezes a Alá na primeira igreja cristã. Está mostrando que o Islã vai engolir, vai tragar, vai devorar o cristianismo. O que você viu na revista The Communist? Para mim, a única coisa que eu vi aí, que eu achei importante, é aquele barco grego, na capa da revista The Communist. Tem um barco grego da Grécia e tem 2 homens muçulmanos, vestidos de muçulmano, segurando um jarro vermelho dentro do barco.
Aquilo ali eu achei importante. Porque deve acontecer alguma coisa entre a Turquia, islâmica, hoje, país radical muçulmano, islâmico, turco islâmico, e a Grécia. Alguma coisa vai acontecer entre Grécia, Europa, não, o país da Grécia, e o país turco. E os dois estão na Bíblia. A Turquia, Pérgamo, quer dizer casado, porém Apocalipse 2:13, Mashiach e Yoshua diz, eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Só que a cidade de Pérgamo hoje, na Turquia, é chamada de Bergama. E os gregos também estão na Bíblia, a Grécia. Porque a Bíblia diz que a besta que sobe do mar, o pequeno chifre, o assírio, que vai ser um islâmico da religião muçulmana, diz que a besta tem boca, mandíbula de leão, Babilônia, pés de urso, medos persa, o Irã, Babilônia e o Iraque. Aparência de leopardo, aí a Grécia. É isso que a Bíblia diz. Ela vem com 10 chifres. Essa besta. Mas desses 10 chifres vai nascer um 11º chifre. Entre os 10 chifres. Depois a besta vai arrancar 3 chifres. Dos 10, porque ela vai reinar com 7 chifres. Ela, a besta, o pequeno chifre, mais 7 dá 8. O oitavo rei. Mas no momento nós temos já esses 10 chifres hoje aqui na Terra. Já está aqui, porque quando você lê Daniel 7, você tem lá o leão, Babilônia, o Iraque, e está em Apocalipse 13. Faz parte da aparência da besta, né? Boca e mandíbula de leão. Segundo lugar, você tem o leão com asas de águia, mas as asas de águia foi cortada, né? Pode ser que seja o profeta Daniel que estava na Babilônia, né? Ali era uma águia, né? Depois diz que tinha um urso com 3 costelas na boca, aí é os medos de Persa, o Irã. Os pés da besta de Apocalipse 13, que será o pequeno chifre, o assírio, tem pés de urso, diz a Bíblia. Depois diz a Bíblia que parecia um leopardo. Aparece um terceiro animal, um leopardo. Apocalipse 13 que tem a aparência de leopardo. Só que lá, esse leopardo, em Daniel 7, tem 4 cabeças e asas. Cassandro, Lisamigo, Seleuco e Ptolomeu. Os 4 generais de Alexandre o Grande que assumiram o reino grego depois dele. Aí Daniel vê um 4º animal. Roma, com dentes de ferro, garras de bronze. Triturava tudo que vinha na frente dele. Roma, os Césares, Júlio César, Otávio, Diocleciano, Nero, Marco Aurélio, Adriano. Por que não dizer Constantino? Também Césares, não? Todo o Império Romano, Césares. E o que Daniel vê? 10 chifres subindo na cabeça desse 4º animal que é Roma. E depois Daniel vê o quê? Lê Daniel 7. Um 11º chifre. É o que está faltando acontecer. Está chegando a hora desse pequeno chifre surgir. O líder global, mundial. E Daniel 2 também explica a mesma coisa. No sonho de Nabucodonosor. Tu mesmo, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, Babilônia. Os peitos e os braços de prata é os medos pensam. Olha aí de novo o leão e o urso. O ventre e as coxas de bronze. Cobre, bronze é os gregos, olha o leopardo. Os pés, as pernas de ferro, Roma. O 4º animal com dentes de ferro, Roma. Depois das pernas de ferro, Roma, vem 10 dedos, 5 de barro, misturado de barro e ferro, né? O que é isso? Aí é o que eu prego aqui agora. BRICS, 5 dedos. Brasil. Letra B, R, Rússia. I, Índia. C, China. S, África do Sul. O BRICS. A palavra brick quer dizer barro. Tijolo. Brick, né, no inglês é barro. BRICS deu barro, deu tijolo. Tijolo, barro. Pronto, você já tem os 5 dedos de barro. Não são 10 chifres, não são 10 dedos. Não é de barro e de ferro. Pois você já achou os 5 dedos, né? Que viria depois da 4ª besta. Mas e cadê os outros 5 dedos? É o ferro.
De onde vem os Estados Unidos? De onde vem o Reino Unido? De onde vem a França? De onde vem a Itália de Giorgia Meloni? De onde vem a Alemanha? De Friedrich Merz. Você já tem aqui. E o que vai surgir depois do BRICS e depois do barro, tijolo e depois do ferro? O que vai surgir, o que esse sistema, porque o sistema, gente, trabalha com a direita e com a esquerda. O sistema usa a moeda, as duas caras de uma única moeda. Tudo aí, Trump, Lula, Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un, Donald Trump. Todo mundo está trabalhando para um único sistema. Até o Leão XIV, Robert Francis Prevost, está trabalhando para o sistema da besta, vai surgir. Até a família Rockefeller, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, todos esses tecnocratas aí, todo mundo está trabalhando para um sistema. E um líder mundial que a Bíblia chama de 11º chifre vai aparecer. 10 reis! 10 reis darão poder em uma hora besta. Vai ficar poderosa, né? E com esses 10 chifres vai queimar a grande prostituta da cidade do Vaticano. De 7 colinas, depois arrancará, derrubará 3 dos 10 chifres. Será que é os Estados Unidos? Será que é o Reino Unido? Será que é a Itália, a França, a Alemanha? Não sei, ele vai derrubar. Assim que ele receber o poder de 10 nações, de 10 reis, ele destrói o Vaticano e depois esse chifre pequeno, assírio, esse islâmico, o cavaleiro chamado Morte, montado em um cavalo verdoso, no espanhol, o esverdeado, Apocalipse 6:8, esse líder global, que inclusive se sentará no trono do diabo na Turquia. Deva acontecer algo entre a Turquia e a Grécia. The Communist já avisou, mas isso é bíblico. Depois, invadirá Jerusalém. Vai se sentar no terceiro templo. E mais, Daniel 11, versículo 40 ao 45, tomará o Egito. O sul. Estenderá a mão para o sul. O Egito tomará a Líbia. Tomará a África do Norte. Por quê? Porque tem gás e petróleo. Tomará o leste. O Iraque, a Síria. Tomará o Emirados Árabes, o Catar, o Omã, o Kuwait, a Arábia Saudita. Vai tomar tudo. Vai controlar a energia do mundo. Esse líder global, a Bíblia fala, o pequeno chifre, ele vem do norte de Israel. Leia Daniel, versículo 9 do capítulo 8, diz que ele vem do norte. Ou do Líbano, Damasco, Síria, ou da Turquia. É de lá que virá. Ainda não apareceu, mas vai aparecer. Está tudo sendo programado, preparado. Para isso. E os militantes de Jesus, os militantes de Cristo, militantes do cristianismo, e os militantes cristãos, ou você está na direita ou você está na esquerda. Você vai ser enquadrado. Você já está dentro e não sabe. O que vem, o que está chegando, o que está sendo aprontado é isso, é para empurrar todo mundo para dentro, é a imagem da besta. É isso que Robert Francis Prevost está a fazer. Vai unificar tudo, gente. Esquerda e direita, vai unificar tudo. Tecnocracia, Palantim, Facebook, todas as redes sociais, X, tudo vai ser unificado. Mas ainda vem um paranormal. Um homem vai surgir fazendo milagres, né? Porque só assim o mundo vai aceitar a besta. Vai ter que ter um milagreiro, como Jannes e Jambres. No Egito fazia o rio Nilo virar sangue, né? Imitando o profeta Moisés. Moisés trazia as pragas, ele também trazia, era sobre todo o Egito. Até que esses dois bruxos magos do faraó de sol, não dá mais para imitar Moisés, não. Moisés é o dedo de Deus, né? A mão de Deus, né? E ainda vem um paranormal, a segunda besta. Apocalipse 13, versículo 11. É ela que vai ganhar o mundo para a primeira besta. Só que ela vai fazer milagre, fogo cair do céu, vai fazer potentes sinais, prodígios e maravilhas. Gente, nós estamos quase na hora dessas coisas.
Quase na hora desses acontecimentos, eu só tenho a dizer uma coisa só para encerrar. Desperta, tu que dorme entre os mortos, Machia, vai te iluminar, desperta. Volte à Bíblia, volte às Escrituras Sagradas. É a única coisa que pode nos salvar hoje é a palavra de Deus. É as Sagradas Letras. Eu sei, tem muita tradução errada, mal feita, né? Mas o autor da Bíblia está vivo, o Akodesh, o Espírito Santo, o autor da Bíblia está aqui, o Espírito de Jeová, o Espírito de Yehoshu, o Espírito de Deus, está aqui para nos guiar. Olha aqui o Criador, Jeová, único Deus e Pai. Seu filho Yehoshu, Mashiach, o único Salvador e Mediador, abençoe esta pregação nesta hora, né? Então eu estou a encerrar, né? Estou só olhando aqui os comentários, né? Amém.